Boa noite, bem-vindos. Bom dia, boa tarde para quem está vindo também fora do horário. Finalmente chegamos na nossa aula de número 100 de Bereshit, um grande marco. Então vamos tentar fazer essa aula à altura, né? Aula número 100, ao som do Rabino fazendo esse fratão. Mas vamos começar. E de volta aqui na sinagoga já há um tempo. Vamos lá. A aula passada, vou voltar só, não explicar, mas só onde a gente está. Yaakov voltou com toda a família para Israel, para Israel, tá? E aí Deus manda ele, depois da história de Shem, de Diná e tal, Deus manda ele para Beitel. Em Beitel, Deus chama ele de Israel, ele finalmente ganhou o nome de Israel. E lá tem Abraão, que os descendentes dele herdaram a terra de Israel. E também tem Abraão, que ele vai ter descendentes também, a gente viu isso. E aí, agora conta que ele sai então de Beitel. E aí isso é o versículo 21. Ah, não, desculpa, antes de sair de Beitel, e depois fala que ele sai de Beitel para Efrata, que é a cidade de Beit Lehem, que seria a capital da Nahalá, da herança em Israel de Yehudá, de Judá. Tá? E no caminho, no limite entre onde seria a divisão entre o território de Judá com Binyamin, eles estavam dentro de Binyamin, indo para Judá, morre Rachel. A gente viu sobre a morte de Rahel, ele faz uma sepultura, e aí é onde a gente está. 21. Vai sair Israel. Agora, Yaakov é chamado de... Opa! Agora, Yaakov, ele é chamado de Israel. Estamos no iníciozinho. Vamos lá. Morreu Rahel. Morreu Rahel. Yaakov já recebeu o nome Israel. E agora ele vai mudar de lugar, viajou, Israel, agora não é chamado mais Jacob, ele é chamado de Israel, agora Israel viajou. E a gente já explicou, sempre que tem o nome Israel, é um nome de grandeza, e o nome Yaakov é um nome, vamos dizer, mais rebaixado. É um nome gigante, mas em comparação a Israel, ou seja, tem um nível, que é Yaakov, e tem um nível muito maior Israel, ou seja, quando Yaakov está se comportando, vamos dizer assim, vamos dizer, está fazendo tudo certinho e também ele entende a identidade dele, o papel dele no mundo e está fazendo jus ao que Israel precisa fazer para o mundo, que é o motivo da criação do mundo. A gente falou isso nas primeiras aulas. Bereshit bara Elokim et hashamayim v'haaretz. Bereshit, fala o Midrash, por dois motivos Deus criou o mundo, por causa de Israel e por causa da Torá. E aí tem até uma discussão, o que veio antes? Tem o Midrash vai falar Israel veio antes da Torá. Eu li até essa Shabbat, alguma coisa, não sei qual era o tema, e fala, por que isso não veio antes? Porque na Torá está escrito, vai dar beira Hashem no Shalemo. Não, Tzavel Bnei Israel, ordena Bnei Israel. Fala, então se está escrito na Torá que Deus falou, ordena Bnei Israel, como a Torá veio antes de Israel, óbvio que tem a Torá, Israel, aí Deus falou a Torá para Israel. Então Israel vem antes. Então se o objetivo da criação é Israel, a gente explicou muito o que é o objetivo de Israel no mundo, e a gente está vendo que não claramente está definido quem vai ser Israel, e toda a ideia, a gente está vendo isso desde de Caim e Abel, né, na verdade, quem vai ser esse Israel. E como a história, eu gosto de falar muito na linguagem do Rav Manitou, que ele fala o seguinte, que na história tem momentos, a história vai andando, tem momentos na história que tem cruzamentos, como se fossem bifurcações, vamos dizer assim. E a história ela pode ir ou para cá ou para lá. E quem vai decidir qual caminho vai ser é quem está fazendo a história naquele momento. Então, quem está fazendo aquela história, aquele caminho, se tal força, vamos dizer, tal pessoa, tal grupo, tal identidade decidir, ganhar mais peso, vai para cá. Senão, vai para lá. Um exemplo claro disso é na saída dos judeus do Egito, que tem os egípcios, que é o maior povo, uma potência, que é chamado de Behor. E tem Israel também, que também é chamado de Behor. Behor é primogênito. E eles chegam em frente ao Mar Vermelho, o Yam Suf, e os egípcios atrás. E aí, agora, o que vai acontecer na história? Um dos dois, a princípio Israel vai morrer, os egípcios vão morrer, Deus interfere, não interfere, Deus resolve interferir. E ele fala para o mar, abre e deixa a Israel passar e vamos afogar os egípcios. Aí o mar fala, qual a diferença entre esses e aqueles? Tipo, esses fazem idolatria, esses também fazem idolatria. Porque eu vou matar um e salvar outro. Aqui tem um cruzamento na história. E é interessante, opa, pega a cadeira aqui. Dá para passar também? Vamos sentar aqui.
um cruzamento na história. E é interessante que não é que Deus quem decide, né? A decisão ela vem do povo de Israel, que é o encabeçado pela tribo de Judá. E a tribo de Judá, encabeçada pelo líder da tribo de Judá, que é o Nachshon ben Aminadav, ele dá a iniciativa de entrar no mar, e por causa dessa iniciativa o mar abre. Ou seja, quem decide aqui no final é a iniciativa de Nachshon ben Aminadav. E assim a história ela é definida por um caminho, podia ser definida por outro. A mesma coisa a gente viu isso Caim e Abel. A gente viu que nenhum dos dois, depois veio o Shet. A gente viu muito claro, a gente estudou muito a história de Avraham. Quem é o descendente de Avraham? A gente viu primeiro Avraham e Nahor. Quem é? Depois a gente viu dos descendentes de Avraham. Quem é o zero de Avraham? É Lot? É Eliezer? É Ismael ou é Yitzhak? Aí agora a gente viu muito entre Yaakov ou Esav. E agora vai entrar, só finalizando, vai entrar aqui dos filhos de Yaakov. Quem vai ser? Mas isso ainda está chegando. Né? Quem vai decidir a história do povo de Israel? Qual dos filhos? Ou todos os filhos? E a gente viu que na promessa de Deus falou que todos os seus filhos vão herdar a terra de Israel. Uma novidade aqui. Que agora não é um que vai decidir dentre os outros, e sim todos juntos. Você fala que o livre-arbítrio de alguém pode mudar o rumo da história. Isso não contradiz, por exemplo, Miguel Esther, no Javier Pestel, fala de qualquer forma. Se você se apresentar, você pode ser aquela que vai estar no lugar certo, na hora certa, e vai salvar o povo, vai ter esse mérito. Se você não se apresentar, a salvação vai vir de outro lugar. Então, afinal de contas, é o livre-arbítrio da pessoa que encaixa ela no enredo maior que a Hashem está conduzindo, ou é o livre-arbítrio da pessoa que muda esse enredo e caminha para lá para cá? Ótima pergunta, não sei se eu tenho a resposta, não tem nada. Tipo, eu li em tal lugar que essa é a resposta. Mas o que eu entendo é o seguinte. Primeiro que eu não falei de uma pessoa, eu estou falando de uma identidade. Ou seja, o assunto, que é um projeto divino chamado Israel, é algo muito grandioso que tem a ver com o mundo inteiro. E aqui quando eu falo, vai ser Avraham Nahor, não estou falando de pessoas, o indivíduo Avraham. E sim, Avraham representa uma legião de povos que vão sair de Avraham. E Nahor também, uma legião de povos que saem de Nahor. Então estou falando daqui de conflitos de identidade que existem dentro do mundo. Isso número 1. Quando estou falando do povo de Israel e o povo do Egito, são duas ideologias que tem no mundo, né? Duas forças que tem no mundo. Isso tem a ver pela Kabbalah com os anjos, com o Beidin de Akadosh Baruch Hu, que tem Deus e o seu Beidin. São as vontades de Deus, que elas vão se discutir entre si para ver qual é a vontade que nesse momento vai ser a ponderante. Mas aqui no caso de Mordecai, Israel já tinha definido quem seria. Essa eu acho que é a minha opinião. Que na época da Megilat Esther, já tinha feito pacto com a Israel. A Israel já sabia quem é. Dentro de Israel, a gente não sabe quem continuaria. Mas que a Israel tem que sobreviver, vai sobreviver. Então aqui não era o jogo de quem vai ser a Israel, que é o que eu estava falando. E sim, já é, tipo assim, a Israel existe e é esse povo. Então aqui tem que vir salvação. Eu acho, mas não sei se está certo. Vamos lá. Então, por que eu entrei nisso, não lembro. Alguém lembra por que eu entrei nisso, nesse assunto? Os filhos de Jacob? Não, mas antes... Tudo bem. Não lembro de onde cheguei isso. Quem estiver vendo depois, escreve. Então, Jacob, ele viaja. Israel, que era a grandeza é Israel. Então, esse projeto é Israel. Então, quando Jacob está compatível com esse projeto, o objetivo dele, do mundo, que é Israel, é chamado de Israel. Senão, ele é o indivíduo, ele é Jacob. Nada de errado. Mas ele não está se comportando como aquele que é compatível com o projeto da existência de toda a humanidade. Então aqui ele é chamado e viajou Israel. É algo muito grandioso. E ele botou a sua tenda na tenda de uma cidade que é Migdal Eder. Era a cidade que é perto de Hebron, que ele estava indo ao encontro do pai, que até então ele não encontrou o pai. Né? Ele fugiu de Esav, passou 22 anos, e agora ele está voltando para o pai, mas ainda não. Está chegando perto. Se Deus quiser, no final dessa aula a gente chega no pai. Mas então, ele chega lá, Migdal Eder. O que é essa cidade? Acho que é perto de Hebron, mas é muito interessante que o Targum Yonatá, que eu falei só aula passada, quando ele vai traduzir, que geralmente ele traduz palavra por palavra, né? Ele bota um acréscimo, que ele fala, quando fala Migdal Eder, o Targum fala assim, aqui. Venatal Yaakov Israel, o prazo lemishkenei min laal lemigduta de Eder, ou seja, Atra, bota na cidade de Migdal Eder, ele fala Atra de
Mitaman Atid Deitgalei Malka Meshicha Besof Yoma, que é o lugar que vai se revelar o rei Mashiach no final dos dias. Então aqui eu não sei exatamente a conexão desse versículo com a Mashiach. Quem um dia souber ou você sabe, por favor, depois conta. Davi Amélia começou a reinar por Hebron. Hebron, mas a Migdal... Ah, será que tem alguma coisa com Migdaleder? Não sei. Vamos lá, 22. Vai Bishkon Israel. Que é? Vai Bishkon Israel, Ba'eretz Aí. Versículo importante. E foi que quando repousou, quando habitou, Israel, não Yaakov, Israel, Ba'eretz Aí, que terra? Eretz Israel, ou seja, lá em Migdaleder, perto de Hebron, que era onde os patriarcas viveram, Avraham e Yitzhak. Né? Ou seja, então, o que a gente está esperando? Pô, Yaakov, Israel chegou em Eretz Israel, Vayelech Reuven, e andou, e foi Reuven, o primogênito de Yaakov, Vaishkav et Bilá Pelegesh et Aviv, e se deitou com Bilá, a concubina do seu pai. Tá? Bilá não é concubina, para começar, a Bilá é a esposa mesmo do pai. Tá? Mas não vamos entrar nisso agora. Mas então, Reuven, o filho mais velho, se deitou com a esposa do pai. Vaishma Israel, e ouviu Israel. Ou seja, ainda Israel ele ouviu. Ouviu o quê? Entendeu o que aconteceu. Aí, o que tem de interessante? Quem tiver aqui com Rumash, alguém quer Rumash, tem um sobrando aí, quem quer acompanhar. Quer? Ah, vai não? Sim, não? Tá. Não tem sof passuca aqui, não tem ponto final. E ouviu Israel, não tem ponto final. Continua o versículo. Eu estou no Perek Lamed Rei, 35, agora no versículo, no passuco 22, Kaf Beit. Não tem ponto final. O que tem no meio? Tem uma mudança de paraxá na Torá. Uma paraxá ptuchá, no caso, que é quando a Torá dá um certo espaço e muda de assunto normalmente. Ou seja, quando a Torá ela dá um espaço e muda de assunto, é como se fosse tem um ponto final e aí é tipo um outro capítulo da história. É uma outra paraxá da Torá. E aqui tem uma mudança de paraxá na Torá no meio do passuco. Sem ponto final. E aí, então, muda o capítulo, mas sem ter ponto final, e aí começa um novo capítulo na mesma frase, vai o Benei Yaakov, Shnei Yassar. E foram os filhos de Yaakov, 12. Então tem que entender que mudou aqui a paraxá da Torá, e no mesmo versículo falando, e Reuven deitou, tal, Israel ouviu, e os filhos de Jacó foram 12. O que tem a ver os 12 filhos aqui com o momento? Para ficar mais difícil, é o que a gente terminou na aula passada, no versículo 23, Bnei Leá, aí vai começar a contar. Os filhos de Leá, Bechor e Yaakov, o primogênito de Yaakov, Reuven. E aí é lembrado, Reuven é chamado o primogênito, ele é o primeiro a ser mencionado como primogênito. Como ele acabou de fazer uma coisa bem grave aqui. Qual é a conexão? Veshimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zvulun, conta todos de Leá, Bnei Rachel, Yosef, Benjamin, depois Bnei Bilá, Shifcha, Rachel, Dan, Venaftali, Bnei Zilpah, Shifcha, Leá, Gad, Asher. Ele, Bnei Yaakov, esses são os filhos de Yaakov, Asher, do lado do Padam Aram. Esses são os filhos de Yaakov que Yaakov teve em Padam Aram. Muito legal essa listinha no meio da história. Eu já sabia disso, tudo isso. E logo depois, no 27, vai avó Yaakov e Yitzhak. Yaakov ele vai para Yitzhak. Então aqui tem uma série de coisas meio estranhas, que uma coisa está conectada com a outra. Finalmente Yaakov volta para Yitzhak, depois de falar a listinha dos 12 filhos, depois que o Reuven fez o que fez. E Reuven está na lista como primeiro e primogênito. Tá? Então é o que a gente estava vendo, que se a gente ler esse versículo, existe dois conceitos na Torá, né? Um chama Pshutó e outro Mashmaó. Ou seja, um é o pshato do pasuk e o outro é a mashma do pasuk. Qual a diferença dos dois? O pshato do pasuk é o que o pasuk de verdade quer dizer, mas sem simbolismo. Tipo, o que o versículo de fato está dizendo? Tá? E quando fala a mais maúd do pasuk, que mais maó, como o Urash fala, é o que o versículo parece dizer quando você lê. Querendo dizer o seguinte, não necessariamente o que o versículo quer dizer quando você lê, o que vamos dizer assim, quando uma pessoa lê, entendi. Não necessariamente isso é o que de verdade o pastor quer dizer.
Tá? Tanto que o Urash vai dizer assim, esse passuco chutou que é mais maior. Ou seja, o literal é exatamente o que parece ser quando você lê. Mas nem sempre, normalmente não. O chato do passuco é quando você entende o que cada palavra quer dizer e o que o versículo quer te dizer sobre isso. E aqui, pela ordem, é óbvio que quer dizer alguma coisa muito importante e é muito estranho. Porque se o Reuven deitou com a mulher do pai, se Reuven ele deitou com a mulher do pai, o que a Torá diz a respeito disso? No mínimo, não vai estar listado como o primeiro da fila, que é o que o Urash vai dizer. 12, vai contar que os 12 são tzadikim. Os 12 são justos. Isso no mínimo. Mas pela lei judaica, o que aconteceria com o Reuven se ele fizesse isso? Pena de morte. Certo? E Yaakov não fazendo isso está descumprindo a Torá. Então, se pela Torá algo que é pena de morte, e a gente sabe que Yaakov cumpria toda a Torá, e tem quem diga que fora da terra, que os pontos que Yaakov não fez, que foi casar com duas irmãs, pela opinião do Ramban, é uma das opiniões, é porque foi fora da terra de Israel, aqui ele está dentro da terra de Israel. Então, mesmo pelo Ramban, não tem como não cumprir a Torá, se for essa opinião. Ele tinha que matar o filho. Tá bom, não vai matar, não tinha Torá, não tinha punição. Vamos dizer por esse caminho. Tá bom, mas vai ser o Behor? Vai ser o primogênito? E vai contar o versículo? E esse é o primogênito, é o primeiro da lista. E a gente sabe que ele continua como filho de Jacob. Tá? Mais interessante que isso é em Dvrei Yamim, no livro Crônicas 1, capítulo 5, versículo 1, que vai falar, Dvrei Yamim começa falando, esse gerou esse, desde Adão até Davi da Amélia, começa a falar de Davi, e aí fala pelas todas as tribos, aqui cada tribo gerou, e o primeiro é o Reuven, que vai contar. Aí no capítulo 5, versículo 1, vai falar assim, Bnei Reuven, os filhos de Reuven, aí vai falar, Bechor Israel, o primogênito de Israel, nem de Jacob, o primogênito de Israel, que o Abehor, porque ele é o Bechor. O Bechalaló Yetzoei Aviv, que foi quando ele profanou a cama do seu pai, Nitna Bechorató, foi dada a primogenitura dele, Livnei Yosef, para os filhos de Yosef, José, Ben Israel, filho de Israel. Veló leit yaches la Bechorá, e ele não leit yaches, acabou não tendo a Bechorá. Um versículo muito conciso, claro no significado, né? Ou seja, aparece a palavra primogênito aqui 4 vezes. Os filhos de Reuven, o primogênito de Israel, sabe por quê? Porque ele é o primogênito. Que foi quando ele perdeu a primogenitura. E aí ele perdeu a primogenitura. Ou seja, ele é primogênito, ele é Ou seja, deixa bem claro, e ainda no meio fala, porque ele fez o que fez, que é esse versículo aqui. Tá bom? Então, se o versículo lá em Dvrei Yamim vai falar de Reuven assim, é interessante que não diz que Reuven perdeu a primogenitura, está escrito que ele perdeu para os filhos de Yosef. Isso que muitos comentários vão dizer. Ele não perdeu em vida. Tá? Os descendentes perderam. Porque Reuven continua primogênito até o final. Ele sempre vai ser trazido como primogênito na Torá. Então não perdeu em vida. Ou seja, não dá para engolir que o pshá do Passuk é que ele teve relação com a esposa do Yaakov. Tá bom? Outra prova disso, a gente viu isso que logo depois está escrito 12, a gente viu esse versículo, outra prova é o próprio Yaakov. Ele não comenta mais nada do assunto, morre o assunto, passou, mas no final da vida, o Yaakov vai dar uma brachá para cada filho. O primeiro a receber a brachá é o Reuven, da lista. Primeiro ele se encontra com Yosef, que aí ele vai fazer o juramento, me enterra aqui e tal, aí dá a dupla porção. E a gente viu que a dupla porção, que são os 2 filhos, vão virar Shvatim. Dupla porção é direito do primogênito. Ele fala um pouco da morte de Rachel, todo o assunto aqui. E aí ele fala que Deus deu a Abrahá, que ele ia ter descendência. Em Israel, vou ler o versículo que Deus fala. Aqui, no versículo 35, versículo 11. Vaiomer Elohim, falou então para Yaakov, para Israel, Elohim, Ani El Shaddai Pereurve. Eu sou o Deus Shaddai. Shaddai é o Deus que faz a pessoa é o nome de Deus que faz a pessoa se multiplicar, ter descendências. Pereurve, segundo o Urash, Pereurve, ou seja, multiplique e frutifique.
Goi, um povo, o Kehal Yamim, uma congregação de... o Kehal Goim, uma congregação de povos. Já falei uma aula só sobre isso. Yemimecha, será de você. E reis de você sairão. Então Deus dá uma brahá que de você vai sair, multiplicar e frutificar. E a gente sabe que depois disso, ele teve Binyamin. Só que Binyamin, nessa brahá, a Rachel já estava bem grávida. E aqui o Rashi fala, Preurve, Al-Shem Shadaim Lo Nolad Binyamin. O Rashi fala, porque ainda não nasceu Binyamin. Mesmo que ela já estava grávida. E aí depois está Goi, Binyamin. Goim, o que é depois fala aí? Uma congregação de Goim, de povos, Menashe e Efraim. Então ele vai dizer o seguinte, que o Preurve tem a ver com Menashe e Efraim, os filhos de Yosef. E é isso que quando ele se encontra com Yosef antes da primogênita, ele falou, olha, Deus, ele fala exatamente, Deus falou que eu vou ter frutificar e multiplicar, então os seus filhos vão ser como os meus filhos. Então no final das contas, Jacob fala para Yosef, isso vai ser importante. Os seus filhos de Yosef vão ser como se fossem os meus filhos, que é o que ele fala, Menashe e Efraim vão ser como Reuven e Shimon. Tá? Então só ficam meus filhos. E aí vai falar, aqui se concretiza a profecia de Deus, que ele vai ter frutos. Mas a princípio ele próprio tinha que ter frutos, não? Essa é a pergunta. Sim, mas pela linguagem assim, o literal, o que entende é de você sairá, está escrito. Binyamin saiu. A princípio, é porque tirando o Binyamin que a Rachel já estava grávida, não teve mais filhos. Tá? Isso vai ter muito a ver com o versículo que vai estar escrito, e os filhos de Jacó foram 12. Não mais que 12. É o que algumas pessoas vão dizer. 12, não mais que 12. Tá? Então vamos entender o seguinte. Então quando tem a parte da... Antes existe Yosef, aí depois eles juntam os 12 na sua cama, em volta da sua cama, e estava bem doente. Os 12 ficam em posição, que seria a posição que eles iam ficar no deserto, em torno do Arona Kodesh, do Mishkan, do tabernáculo, exatamente na cama, porque a gente sabe que a cama de Jacó era a presença da Shekhinah, a presença divina era sobre a cama de Jacó, tanto que o apelido de Jacó é que ele teve Mitah Shlema, a cama completa, né? Que ele refinou totalmente o assunto da sexualidade, e ele foi completo, fez tudo certinho nesse assunto, e teve as 12, e teve a descendência, então a cama completa, que teve a Misrael. Tá? E aí ele chama os 12, e aí no capítulo 49, versículo 5, se não me engano, que ele vai chamar, 5:3, que ele vai chamar os filhos. E aí os filhos chamam Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, esse momento que, né, eles ouvem, Baruch, Hashem, que vamos, não vai, nesse versículo, eu sei que todo mundo está junto lá. E aí, primeiro ele fala, Reuven, Bechoriata. Primeira coisa, Reuven, você é meu primogênito. Então é primogênito, a primeira coisa que ele fala. Corri vereshitoni, você é minha força. E minha primeira vitalidade. O que é a primeira vitalidade? O Rashi vai dizer. Que ele nunca desperdiçou nenhum sêmen na vida. E Reuven nasceu da primeira força vital de Jacob. Querendo dizer o seguinte, que na primeira relação matrimonial que Jacob teve, nasceu Reuven. Então você é a minha primeira vitalidade. Continua. Yeter set ve yeter az. Você deveria ser destacado aos mais. Tem um yeter, tem um a mais. Set. Uma elevação. Aqui tem a ver com a nobreza. Ve yeter az. E a força, desculpa, não é nobreza não. O az é da nobreza e o set, se eu não me engano, é da Shvatim. Ou seja, você deveria ter uns níveis a mais que os filhos por ser primogênito. Que pela Torá o primogênito tem dupla porção. Tem um aspecto a mais. Porém, aí vai dizer, Pachas Kamaim, você foi muito afoito, como a água. Foi muito rápido. Você não pensou muito. Foi lá e fez o que estava na sua cabeça. Al-Totar, então isso que deveria ter para você, Al-Totar, não vai ter mais. Você vai perder as regalias. Você é o primogênito, mas você vai perder essas regalias. Por quê? Que alita mishkavei avirra, porque você subiu na cama do seu pai. Está falando desse episódio aqui que a gente está contando. Você subiu na cama do seu pai. Não está falando que você se deitou com a mulher. Tá bom, pode ser um eufemismo? Pode. Tá?
Mas na Torá está escrito que ele deitou com Bilá. Aqui não, você deitou na cama do seu pai. E aí então, Hilalta Yetzuei Ala. Você profanou Yetzuei é a roupa de cama, né? A cama, Ala. Ala pode ser ao subir ou o que estava em cima. Eu vou ver aqui como traduz aqui no português, por isso que eu trouxe. 49, 4. Aqui. Vou ler tudo. Reuven, você é meu primogênito, minha força, meu primeiro vigor, excedendo em classificação e excedendo em poder. Impetuoso como a água, quando você moveu a cama de seu pai, você não mais será privilegiado. Ignorou. O versículo, né, faz uma tradução livre, vamos dizer assim. Que relata Yetzuei Ala. Não, tá escrito depois. Ele deu uma arrumada. Você moveu a cama de seu pai, você não mais será privilegiado. Naquele momento, você profanou a quem repousa sobre minha cama. Ou seja, esse ala é o que está em cima. Você profanou quem está acima da minha cama. Não fica claro aqui que está falando que ele teve relação com a Bilá, e é claro que se tivesse relação com a esposa do Yaakov, não seria essa classificação, tá bom? Isso não sou quem está falando. Não, eu vou encontrar gente que fala que sim, Reuven fez isso. É uma discussão dentro da Guemará. Porém, dos comentaristas, olha, o Rashi, o Ibn Ezra, o Targum Yonatan, o Ramban, o Rabbeinu Bechai, o Ora Chaim, o Rav Abravanel, o Malbim e o Netziv, todos falam, Reuven não fez isso. Dos que eu estudei. E eu não li nenhum que falou, Reuven fez isso, fez o que está escrito. Tá? Todos, para quem acha que a Torá é como se parece, passou pano, na linguagem de hoje em dia. Mas, na verdade, não é passar pano. É pelo versículos próprios, por entender. E aí é o que a Guemará vai discutir. Em Shabbat 55, A, B, na verdade, vai começar uma lista de 6 pessoas que a Torá parece que falou que pecou, gravíssimo. E aí você vai falar, não pecou. E vai explicar por quê. Um deles é David Améler, com Batsheva, os filhos de Eli, tem alguns, tá? E Reuven é o primeiro da lista. Amar Rabi Shmuel Banachamani, Amar Rabi Yochanan. Então, Rabi Yonatan. Falou Rabino Yonatan. Kol Haomer, todo o que diz Reuven Chatá, Reuven pecou, Eno Elatoi. Não é, a não ser que ele errou. Está errado. Shenemar, como está escrito, vai Bishkon Israel, Beret Sair, vai Rio Bnei Yaakov, Shnei Asari. Foram 12, ou seja, ele está dentro, e não 11. Ele não está fora. Né? Melamed Shekulam Shekulim Kechad. Quer dizer que todos são considerados como um, todos são tzadikim, todos são Am Israel. Goi Echad Baaretz, né? Um povo único na terra. Vai. Então o que eu faço com o versículo? Vai Shkavet Bilá Pileg Shaviv, e se deitou com a Bilá. O que eu faço com esse versículo? Melamed Shebebel Matzó Shalaviv. Quer dizer que ele trocou a cama do pai. Trocou o local da cama do pai. Isso que quer dizer. Como assim? Uma lei alav, e foi tão grave que a Torá ela considera como se fosse que deitou com a própria esposa. É isso que os sábios vão dizer. Rabi Shimon bar Elazar mutzal oto tzadik moto avon velo mas ze layado eshar atid zarol lamod hareva velomar. Mais uma prova. Você pode dizer que aquele tzadik, o Reuven, ele pecou isso e no futuro os descendentes dele iam chegar no Monte Eival, das maldições e das bênçãos, das 11, né? E eles iam dizer, Arur shochev meshetaviv, amaldiçoado aquele que deita com a mãe do pai? Com a mulher do pai? Óbvio que não. Tanto que está escrito na Torá, tem aquela paraxá toda que vai falar, filho de Mishpachat, não sei o que lá, Mishpachat, por exemplo, dá um nome aí, sei lá. Tem um que eu gosto. Não, esse é exceção, não vale. Kehat. A Mishpachat de Kehat, que é Kehati, né? E sempre bota um rei e um Yud no final. Para lembrar que é Yud Rei, que tem o nome de Deus, em volta a todos, porque as pessoas egípcias falavam, e esses que saíram do Egito são Am Israel agora. O pessoal ficou lá 400 anos no Egito. Os maridos iam trabalhar. Vai dizer que esses filhos aí que não tem DNA, tudo é povo de Abraham e de Jacob. Vai. Aí fala, não, Deus chamou todos com o nome de Deus para mostrar que todos são descendentes, que nenhuma mulher traiu o seu marido. Aqui de novo. E Reuven está dentro. O que eu gosto é o refri, né? Bnei Hefer, Mishpachat HaHefri. Então, o Reuven está dentro.
tá? Então, quer dizer, não, ele não tem esse pecado. Ele fala, não, amaldiçoado é aquele que deita e fala amém, né? Então, isso que a Guimara vai dizer aqui. Veló mazerador, então, ela, vai avó retizeliador, ela mani mekayam. Então, o que eu faço com esse versículo que ele deitou com a Bilá? Alboni mota vai. Então, ele quis cobrar a vergonha da mãe. Ele por ser o primogênito, não só é primogênito, como ele tinha uma conexão com a mãe. Tanto que ele pega os Dudaim, ele vai lá, dá para a mãe que era fertilizar, ó, você vai nascer as Shvatim de você, as tribos de você, né? E aí ele viu o quê? Qual o assunto? Tem marloca, tem discussão entre o Rashi e o Ramban nesse assunto, eu vou pela opinião do Rashi agora, tá bom? Cada esposa tinha a sua casa, né? Que todas as mulheres estão dentro da mesma casa. Cada uma tem a sua casa, tá? Deus agraciou Jacob com propriedade para cada esposa ter a sua casa. Tá? Que? Tendas, lar, né? Isso. Tem a sua casa. E a pergunta é Yaakov, tá bom? De acordo com o Rashi, o Yaakov não tinha a sua casa própria. E sim, a casa própria dele era a mesma casa da Rachel, que era a mulher que ele amava. Então a residência fixa é com Rachel, e aí sim, ele ia para as outras esposas. Tá? E por aí vai. O Ramban discorda, fala que Yaakov tinha a sua e tinha as esposas. Mas vamos pela opinião do Rashi, que é essa opinião da Gemara aqui. Então, Yaakov, ele morava com Rachel. Imagina os filhos da Leá. Pô, ela foi a primeira esposa, ela teve mais filhos. Rachel tinha uma coisinha no coração. Ainda mais Reuven, que viu que a primeira coisa ele vai lá, dá para a mãe, ó, para ter mais, né, para ter a Israel de você. Aí ela negocia e dá para Rachel, e a Rachel engravida por causa disso. Pô. Não, era Rachel, porque ele dá desculpa, ele dá para Leá, para a mãe dele. Eu acho que eu troquei os nomes. Reuven dá os Dudaim para Leá. Isso, boa. Aí, mas o que eu quis dizer é que Leá dá os Dudaim para Rachel. Aí por causa disso, Leá tem Sachar e Zvulun. Mas por causa da Rachel depois, ela acaba tendo o Yosef. Tem uma correlação. Eu expliquei lá na aula dos nascimentos das Shvatim, eu não vou entrar aqui. E aí falou, beleza, Rachel não morreu. Óbvio que eu não queria que Rachel morresse, nada, mas Rachel morreu. Yaakov vai ficar sozinho ou vai ficar com a minha mãe? A Yaakov, ele bota na casa de Bilá, da escrava da Rachel. Aí fala, não. Aí passou do limite. Pô, minha mãe já devia sofrer com isso. Agora, com a escrava de Rachel, já é demais. O que Reuven foi? Pegou a cama do Yaakov e botou na casa da mãe. Por isso que isso dá mais força para dizer que Yaakov não tinha uma casa própria. Sim, de acordo com a opinião que o Rashi diz, baseado no Midrashim, exatamente. Tá? Não, com a minha mãe. A minha mãe é a primeira esposa agora. E aí isso é tão grave que é como se fosse que ele deitou. Isso que a Gemara vai dizer. Se a irmã da minha mãe, ou seja, ela era tzara é o nome parental entre duas esposas do mesmo homem. Não sei como se fala isso em português. Não tem isso em português. Isso. Em hebraico é tzara. Tem bigamia. Tá? O que é tzara em hebraico? Seria inimigas. É o nome parental da parada. Ela era adversária da minha esposa. A irmã. Shifra Rota, agora a escrava da irmã, vai ser agora a adversária da minha esposa? Da minha mãe? Né? Amado Bibelet Matzah. Então foi lá e trocou a cama. Outros vão dizer, tem Matzaot Bibel. Vai ter Hacherim Omer, que é o Rabi Meir Balanês, outra opinião. Acabou essa opinião, uma segunda opinião. O Rabi Meir Balanês, tem Matzaot Bibel. Na verdade, ele trocou duas camas. Echat Shekhinah e Echat Aviv. Uma do pai e outra da Shekhinah, da presença divina. Isso está escrito, você profanou quem estava acima da minha cama, a presença divina. Você profanou Deus. Tá? As rital tetzoi ala, isso está escrito. Alte krei yetzui, ela yetzuai.
que é Mishkavei Avecha, onde meu pai deita, que seria, tá? Não vou entrar, depois continua. Então, é isso que a Gemara vai dizer. Então, chegando na Gemara, a gente pode entender agora o assunto. O que a Gemara disse é o que o Urashi disse. Então, na verdade, ele não deitou com ela, e sim ele trocou e botou na cama. Não, mas isso foi tão desonrado que a Torá considera muito grave, como se fosse que deitou com a própria esposa, porque que filho pega a cama do pai e fica decidindo, né, meio... Tem uma mitzvah da Torá de honrar o pai e a mãe. Dentro de honrar o pai, existe não sentar na cadeira do pai. O que dirá de trocar a cama do pai de lugar e mexer em assunto que não, o filho não deveria entrar. Então isso realmente é algo muito desrespeitoso, muito mais para aquela época, né? Isso número 1. Número 2, que a cama de... Vamos pelo misticismo, a cama de Jacob não é cama de Jacob. É a presença da Shekhinah, é onde a Israel veio para o mundo e tal. Não pode tocar lá, é uma profanação, como se fosse. Isso um pouco mais para quem gosta de misticismo. Tô brincando, mas é o versículo, é a segunda opinião, que ele profanou também a Shekhinah. Agora vamos ver o que os sábios vão dizer. Então o Rashi vai falar isso, né? Lashon Não, calma, eu tô lá no final. Deixa eu ver se ele traz alguma coisa. O Urashi traz exatamente isso. Tá? E tal. Então, por isso é algo grave. Mas vai chamar Israel. O que é? Ele ouviu Israel. Israel pensou: o que eu faço com esse filho? Eu criei Israel, todo mundo, educação muito boa. O Reuven estava chegando na adolescência. Não, já devia ter uns 16 anos, acredito. E ele faz isso comigo. O que eu faço com esse filho? Qual a educação que eu dou? Vai chamar Israel. Ele ouviu, pensou, ponderou, aí muda de Parashá. E os filhos de Israel foram 12. Ou seja, essa conclusão do Yaakov depois de pensar. Como eu educo os filhos? Eu tiro ele de casa? Chega, acabou para você. Você errou ou eu deixo ele em casa? Então, talvez essa mudança de Parashá é pensando isso. Como eu, como pai, como educador do povo de Israel, devo agir com meus filhos para educar eles. E no final, a conclusão deles, e foram os filhos de Jacob, 12. E o primogênito de Jacob, Reuven. Isso que o Urashi vai dizer. Vai o Bnei Yaakov Shnei Asar, Matchil Inyan Rishon, Shenolad Binyamin, vai dar 2 opiniões. Uma, voltou ao assunto, tinha falado do nascimento de Binyamin. Aí falou da morte, da Rachel, isso, aí voltou. Então, com o nascimento de Binyamin, completou 12 tribos. Aí o Israel está formado. É uma opinião, nada a ver com o Reuven. Aí o Urashi fala, e outra coisa, Darshu, Rabotenu Darshu, Lamdeinu, Bach, Shekulam, Shavim, Vekulam, Tzadikim. Todos são iguais, todos são Tzadikim. Sheloch, Hatar, Reuven, que Reuven não pecou. Então, essa é a conclusão do próprio Yaakov. Bechor Yaakov, é Urashi, mesmo no momento que ele se estraga, né, que ele tropeça, que ele erra, Karol Bechor, é chamado de primogênito. Tá? Bechor Yaakov, primogênito de Yaakov, Urashi, primogênito para a herança, primogênito para o serviço e primogênito para a contagem. O que é cada coisa dessa? Herança, dupla porção. Ser avodá é no efod do Kohen Gadol, do sumo sacerdote que tinha 12 pedras. A primeira era Reuven. Tá? E também para Shvatim, quando a Torá conta as 12 tribos, primeiro Reuven, então ele continua o primeiro. E é interessante isso, mais uma prova, que quando Yosef está no conflito lá no Egito com a mulher de Potifar, vou ou não vou, vou ou não vou, ou não vou, o que ele pensa? No pai, sim, mas o que os sábios falam sobre isso? Ele fala assim, eu que deveria estar nas pedras do efod do Kohen Gadol, eu vou fazer um negócio desse e vou sair de Am Israel? Aí isso é o que os sábios falam, que ele lembra do pai e aí ele não peca. Então, se Yosef, com Potifar, é essa situação, o que vai falar de Reuven com a esposa do Yaakov? Tipo, entendeu? Olha, bota em proporção. E Reuven está no efod do Kohen Gadol. Está lá, em primeiro lugar. Então, seria mais uma prova aqui. Então, esse é o Urashi. Agora, o Ramban, ele vai fazer algumas hipóteses. Ó, vamos tentar entender o que está querendo aqui. Então, o Ramban vai falar o seguinte. Primeira hipótese é o seguinte. Pelo Pshat, então, o verdadeiro... A gente tem que entender o seguinte. Reuven, ele tinha medo que Yaakov tivesse mais filhos. Outra situação que a gente até agora não pensou.
Ele falou, ó, já tenho que dividir com 12. Jacó ainda vai ter mais filhos? Ele não sabia que era 12? Sabia. 20? Sim, mas acontece que Deus acabou de falar, ó, você vai ter mais filhos. Na bênção para Israel agora, no Torá, alguns versículos atrás. Então vai ter ainda mais? Vou ter que dividir em quantos a herança? Tá? Então, isso é o Rambam falando, não provando de nenhum lugar, está trazendo uma hipótese, tá bom? Então ele tinha medo, talvez, e aí eu vou perder talvez minha dupla porção. Então ele falou, não, eu não quero que meu pai tenha mais filhos. E aí ele falou, beleza, então como o Yaakov não vai ter mais filhos? Aí ele fala, porque ele pode ter filhos, mas com a Leá outros filhos. Ele fala, não, talvez, é a hipótese, talvez com a Leá ele não teve medo, porque talvez a Leá já era idosa e não podia mais ter filhos. Então, botou junto com a mãe, vamos dizer assim. Pronto, tá seguro. Tá? Sim, lá em Beitelo, quando ele chama Israel, ele fala Preurve. Né? Goi, o Keralo Goim, e o Memlachim, não, o Benjamim ainda não tinha nascido, mas já estava grávida, ele nasce dias depois, alguma coisa assim, o Benjamim. Tá? Então eu falo, e Zilpá, porque Zilpá a gente sabe que ela é mais nova que Bilá. Quando a gente sabe que Zilpá é para Leá e Bilá para Rachel, que Lavan troca, bota a menor para a mais velha, para o Yaakov achar que é a Rachel. Então, porque ele falou, talvez porque esse pai já tinha morrido. Tá arriscando aqui o Rambam. Talvez já morreu. Ou talvez o motivo é realmente a honra da mãe, que é a opinião do Urashi. Porque, vai botar junto com a escrava. Então, aqui pode ser realmente que o que o Urashi fala faz sentido. Ele fala, então, por isso, no final, a Behorá, a primogenitura dele, é tirada dele. Ou seja, é dada para Yosef a dupla porção. As duas tribos, no caso. As duas porções da terra de Israel. Que é medida por medida. Ele não queria que tivesse mais filhos, então ele perdeu a sua porção. Tá? E é interessante que e aí é o que o Orahai não, é o próprio Rambam, não lembro quem fala, talvez o próprio Rambam, ele fala o seguinte, isso é justo, porque vamos supor que o Yaakov botou mais antes de morrer, botou mais duas tribos, né? Botou Reuven Efraim e Menashe, os filhos de Yosef. Aí imagina o Zevulun. Eu tinha que dividir com 12, agora tem que dividir com 14? Ou vamos dizer que Levi não vai receber. Tem que dividir com 13? Agora no final da vida? Por que eu perdi essa porcentagem? Então não é justo. Então o que acontece? O Yaakov tira do Reuven, que ele ia receber 2 vezes. E aí fica o Yosef vai perder dele, então Efraim e Menashe fica com a porção que era do Yosef e que era do Reuven. Então Reuven perde por ter feito isso. A gente vê a conexão, a gente vai ver daqui a pouco a conexão. E as outras tribos não perdem nada a herança delas. Continuam com a mesma herança de antes, mesmo tendo mais tribos. Quem perde é o Reuven. Porque ele não quis que tivesse mais filhos, então ele mereceu perder a dupla porção dele e foi para Yosef, no caso. Que mereceu porque ele que concretizou que Yaakov, que deveria ter mais filhos, e ele ficou só nos 12, só 12. Então é o que vai acontecer aqui, que então o Reuven vai ter que dividir também com Efraim e Menashe. Essa é a opinião do Rava Bravanel, que quando fala 12, enquanto o Urashi e a Gemara falar, para dizer que todos são tzadikim, o Rava Bravanel fala, não, quer dizer que Yaakov só teve 12. E daí nunca mais teve filhos, ele parou de ter filhos. Talvez porque a presença divina foi profanada naquela noite. E é óbvio que a presença divina que ajudava o Yaakov a construir a Israel. Tá? Essa é a opinião do Ramban. Tá? Agora é o seguinte. Vamos para a opinião do Malbim, que o Malbim, de 2 séculos atrás, ele vai se basear na opinião do Arizal. Tá? E ele vai falar o seguinte. Quando Deus ele fez Abrahá que teria mais filhos, o Yaakov, tá? Realmente Yaakov deveria ter mais duas tribos dele. E ele fala, então, Efraim e Menashe, que são os filhos de Yosef, então não tinham nascido, deveriam nascer de Yaakov. Yaakov deveria ter todas as tribos, também Efraim e também Menashe. Mas aí alguém tem que morrer. Para ser 12. Ou ficar sem herança, que nem Levi que não tinha herança. Levi não teve herança e tem mais um aqui. Também, tá bom, mas não sei se alguém tem que morrer, pode ser, pela conta.
Se dizer tem que ter 12, tem que ter 12. Mas vamos dizer que não tem que ter 12, eu não sei, agora tem que ter 14, eu não sei. Não entendo o Arisa, eu não sei se pode ser, pode não ser. Mas o Arisa fala, mas Reuven, vamos dizer que não fez nada. Então, Yaakov tinha que ter 12 filhos. Quer dizer, tinha que ter mais 2 filhos. Efraim e Menashe tinham que nascer de Yaakov. E por causa do Reuven, isso não vai acontecer. E aqui é outra somente, é outro cruzamento da história do povo judeu. Deu errado. Porque se Efraim e Menashe tivessem nascido, eles teriam nascido em Eretz Israel. E por causa disso, eles nascem lá no Egito, fora da terra de Israel. E Benjamim é o único que nasce em Israel. Mas Arahel engravidou fora da terra de Israel. Mas o filho único nasce é Benjamim. Mas iam ter 2 tribos que iam nascer, engravidar, né, e nascer em Israel. Isso não aconteceu, tá? Pela história. Então, tinha que ter Efraim e Menashe, tinham que nascer do Reuven. Quer dizer, tinha que nascer do Yaakov. E aí, então, Reuven faz isso não acontecer, porque ele troca a cama de lugar, ou seja, então, com quem tinha que nascer, o que ele vai falar aqui. Então é o seguinte, quando Hashem dá Abrahá, certo? Para ele ter mais filhos. E Arachel já está grávida de Benjamim. E Yaakov, quando ele tem essa Abrahá, ele fala, vou ter mais 2 filhos com Rachel. Então teve Yosef e Benjamim, vou ter agora mais 2. É o Efraim e o Menashe que estão para nascer. Mas ela morre. Aí fala, ela morreu. Então o que ele pensa? Ele pensa o seguinte, já que a Rachel morreu, eu vou botar a minha cama junto com Bilá, a escrava de Rachel, e eu vou ter esses 2 filhos em nome da Rachel. Que é exatamente quando a Rachel ela oferece a escrava pro Yaakov, fala que ela era estéril e fala assim, então toma Bilá e que seja construída a casa de Israel no meu nome. E ela dá o nome dos filhos. Mesma coisa depois Leá vai usar a mesma patente, né? Então em nome dos meus filhos, ou seja, e aí ela morreu e fala, então que seja em nome de Rachel. Então por isso que ele vai com Bilá. Porque Bilá tinha que nascer com Yaakov e com Bilá, Efraim e Menashe. Mas então, aí continua, Reuven, ele entende isso por profecia. Nível de Reuven, por você sabe. E quer que esses filhos saiam da sua mãe, de Leá. Então ele troca. Fala, não, Efraim e Menashe vai nascer de Leá, e não de Bilá. E aí no final, ele é profana e filho nenhum nasce. Aqui o versículo conta que é como se fosse que ele tivesse deitado com Bilá pelo desprezo e honra do seu pai, é o que o Malbim vai falar. E ter gerado, não ter saído a descendência do próprio Yaakov em Israel. Por isso a primogenitura dele, no final das contas, vai para Yosef. No final das contas, para o filho de Rachel. Porque Yosef vai ter Efraim e Menashe. Então, e é isso que o Yaakov fala literalmente. Que Efraim e Menashe vão ser como se fosse Reuven e Shimon. Eles são os meus filhos de fato, porque assim deveria ser. Mas foi um tropeço na história que não aconteceu dessa forma. E tirar a profecia de Reuven não foi um castigo para Reuven. E sim foi uma consequência para concretizar a profecia. De dar uma parte para Efraim e Menashe. Ele já nasceu de que mãe? De Bilá. Em nome de Rachel. Então esse é considerado como se fosse de Rachel. Isso que ele quer dizer, de Beit Rachel, né? A casa de Rachel. Teriam outros filhos. Que? E Yosef teria outros filhos. E Yosef teria outros filhos. Sim, exatamente. Tá? Essa opinião. O Netziv de Volozhin vai falar outra coisa. Ele vai falar o seguinte. Reuven deitou na tenda de Bilá. Não teve relação com Bilá, mas ele deitou na tenda de Bilá. Chegou antes do Yaakov, e ficou deitado lá. Para que Yaakov não viesse naquela noite com Bilá. E ficou lá o tempo inteiro deitado a noite inteira. Para o Yaakov ser obrigado a ir na casa da... Por isso que ele vai dizer, por isso está escrito, porque você deitou... como está escrito no versículo, vai Bishkon Israel Beret Sair, vai Elech Reuven, vai Escavet Bilá. E ele deitou na Bilá, mas não na Bilá, na casa de Bilá. Não faz sentido, porque se Yaakov fosse para lá, ele se separa com o filho lá. Não é assim, então Yaakov não foi para lá. Mas a Bilá, ele se separou. Boa pergunta, só uma pergunta para o Netziv de Volozhin. Tá? Ele se separou, então. Sim. Eu entendo o seguinte, que quando Não, a mesma opinião, por exemplo, vamos supor que ele botou a cama na casa de Leá. Vamos à opinião que a gente viu antes. Tá bom, tá errado. Sim, mas ele
ele chegar lá na casa de Bilá, na tenda de Bilá, É. ele falou, ué, cadê a cama? Ih, pô, eu passou aqui e levou Pra lá. Aí já, depois que já criou o problema, ele pode ter sentido que já estava profanado, só por isso ele não vai Sim. botar a cama depois de volta. Tá. Mas ali não, ali se ele tivesse deitado, segundo a sua opinião, se ele tivesse deitado no lugar de Jacob, que não fez nada, mas deitou ali, e Jacob ia aparecer lá, que essa era a programação. Ele ia aparecer lá, opa, o que esse menino está fazendo aqui? Sim, eu não tenho essa resposta. Não, mas quem sabe ele viu. Talvez ele viu, não sei o que ele quer dizer, não sei o que o Netziv de Volozh quer dizer. O que ele está fazendo aqui é justamente a mesma coisa, porque ele não quer que eu durma aqui. Não, ó, tá escrito depois, vai Shema Israel. Talvez ele ouviu. E o Reuven foi para lá. Aí talvez falou, talvez ele recuou, não sei. Falou, tá, não sei. O Reuven pode ter ido para lá para profanar Bilá. Ele não fez nada com ela, mas queria... Para ficar em Heder Ehud, você está querendo dizer. Ele não falou essa conclusão. Não, eu sei que ele não falou. Sabe porque faz mais sentido porque se não me engano, o Rav aqui da Tats, ele traz, Segundo, 50 minutos. traz o Rambam para explicar essas metáforas da Torá. Sim. A mão de Deus tirou... Sim. Ele fala o seguinte, que Torá tem medo. Então, se na Torá está escrito, não tem isso de passuco está escrito, mas... Não, mas o versículo você tem que entender o que cada palavra do versículo quer dizer. O que quer dizer vai escave literalmente? O chato da palavra, e não a mais não parece assim, a Torá trouxe uma mentirinha só para querer... Não é mentirinha, foi exagerada. Trouxe uma hipérbole. Torá é medo. Então, se ele deitou na cama, ele deitou na cama. Isso é o que o Netziv vai falar, exatamente. Eu queria falar mais uma coisa, esqueci. Tá bom, esqueci. É a opinião, então, do... sim, que quando... É a opinião do Al-Sheikh HaKadosh, que quando teve um negócio entre Rahel e Leá, que fala, então essa noite vai para você, Leá, ela sai, por isso que ela é chamada Yetzanit, né? A saideira, que ela sai para chamar Yaakov, para Yaakov não chegar e ir na cama, não ir para a casa de Rahel. Fala, sou eu, né? Como se fosse. E qual o problema? Porque ela falou assim, imagina Yaakov chega depois trabalhando, né? Chega na Rahel, fala, oi Rahel, tudo bem? Rahel fala, então, eu te troquei. Então, vai para Leá, ia ser um desprezo para a irmã. Então, ela sai antes para ele nem chegar aí para Rahel não passar por essa ocasião. Então, pode ser talvez alguma coisa parecida, que eu imagino. Que se Yaakov, talvez, ele entendeu, ele chegou... A minha cama tá na casa de Leá. Não, a cama foi levada para Leá. E aí eu não vou aparecer? Não quero envergonhar Leá. Talvez, pode ser também. Eu pensei, mas eu não sei. Baseado nisso. Tá bom. E agora a gente vai chegar, então, na melhor das explicações. Tá. A opinião do Arahaim Akadosh. Uma hora para falar no final. A opinião do Arahaim Akadosh, que é o seguinte. Vamos lá. Passo por passo. Tem uma mitzvah na Torá, que é o seguinte. Se o homem casa com uma mulher rodeada e uma mulher amada, e ele tem um primogênito da odiada, ele não pode dar primogenitura para o primogênito da amada. E aí falou Arahaim, não é o que Yaakov fez? Pegou a odiada Leá, que ensinou aí, por isso que é chamado de Reuven. Odiado. Ele amava Rahel. O primogênito da Rahel, Yosef. O primogênito de verdade é o Reuven. Ele pegou a primogenitura de Yosef e botou para a primogênito da amada. Aí o pecado da Torá. De Reuven da odiada, o primogênito da odiada, que é o primeiro, e deu para o primogênito da amada, que não é o primogênito dentre todas. Exatamente esse é o pecado da Torá. A não ser que o Reuven perdeu por si só a primogenitura. E segundo, como o Reuven fez isso? O que está vendo de Reuven? Eles todos não são tzadikim, e ele continuou dentro do povo de Israel? Ele faz algumas perguntas, e ele vai fazer, é muito interessante, ele abre para vários assuntos muito interessantes, mas resumindo é o seguinte. Ele fala que Reuven é Reshit Kochi. Não, Reshit Oni. Você é a minha primeira vitalidade. A gente viu que a primeira sêmen do Yaakov é Reuven. Isso quer dizer que é a primeira relação conjugal que ele tem na vida. O Yaakov. Nasce Reuven. E a gente conhece essa primeira relação conjugal. A gente sabe quando foi. A Torá narra esse momento. Que foi quando ele casou com Leá, achando que era Rahel. Tem relação com a Leá,
e só de manhã ele... Não era Rachel? Isso quer dizer que quando Reuven estava sendo concebido, ele estava achando que a esposa era Rachel e não era Leá. E a gente já sabe, todos aqui são casados, que é proibido fazer o relacionamento com a esposa pensando em outra. E qual é a consequência disso? Os filhos nascem com características ruins. É sabido isso. E pela Kabbalah e tal, é Bnei Tmurah, que chama, muito parecido. O Yaakov fez sem querer, claro, que fez sem querer. Mas não deixou de fazer. Isso é claro. E desse nasce Reuven. Então aqui é o seguinte. Pela intenção do Yaakov, foi sem querer, mas pensando na outra esposa, no final, com a consequência desse filho, ele troca as esposas do pai. Ele faz exatamente aquilo que era a intenção dos pais no momento que ele estava sendo concebido. Aí fecha o ciclo aqui. A intenção do Yaakov era nascer o Behor, o primogênito, da Rachel, ou seja, de Yosef. Yosef está nascendo aqui. Então, por isso que o primogênito, no final das contas, foi Yosef. Saiu de Reuven e foi para Yosef. Então, no final, tudo aconteceu de acordo com a intenção de Yaakov naquele momento. Então, é isso que o Harachaim vai falar, baseado no Zohar, vai Vaishlar também. Então, que a intenção do Yaakov era nascer Yosef, mas acaba nascendo Reuven, por isso que o Reuven nasce com uma característica errada, e por isso ele troca as camas do pai, porque foi exatamente o que o pai fez quando teve, trocou as esposas. Que é o que a Torá fala, Bilbel Yetzuei, trocou as esposas, trocou as mulheres, no caso. Então, Reuven faz a mesma coisa do que Yaakov, no final das contas. Também aqui, talvez, não foi algo tão errado, porque ele continua dentro da Shvatim, mas a gente vê, então, que Yosef, no final, deveria ser o primogênito. Porque essa era a intenção, primeiro, de Israel, de Yaakov, ao ter as 12 tribos. E assim deveria ser assim, e assim é, no final das contas. Então, é essa a opinião do Orachai, tá bom? Mais umas 57 minutos. Vamos lá, mais uma coisa. Quando a Gemara fala, todo mundo que diz que Reuven não pecou, ou seja, não está escrito ele tá errado, e sim, não é nada a não ser errou. Como eu vou traduzir isso em português? Serginho, faça as honras. Ele não faz outra coisa que não seja comer. Eino elatohe. Elatoe. Eino, não é nada elatoe, a não ser erro. E aqui Nada além de um erro. não é nada além, nada além de um erro, isso. E aí a expressão deve ser toia. Não tinha que ter eino elatoe. Toia. A pessoa que fala que Reuven pecou, a pessoa que fala que Reuven pecou, toia, errou. O que é? Não é nada a não ser errou. Então a explicação é que errou a Torá inteira. Ou seja, não tem nada. Errou tudo. Tipo assim, a pessoa que lê a Torá e fala Reuven pecou, o que essa opinião da Gemara vem dizer o seguinte, não tem nada, a não ser errou. Ou seja, assim, a pessoa errou toda a Torá. A pessoa não entendeu como estudar a Torá, a pessoa não entendeu o que é a Torá. Não entendeu como a Torá fala. E sim, está tudo errado. Porque você não entende que Reuven é Am Israel, é um dos 12, é tzadik como todos, ele salva Yosef no final das contas, do poço, como a gente vai ver mais para frente, né? E é isso, e a gente pode ver aqui, mais um ponto interessante, é que a gente vê que a volta dá loops e volta sempre no mesmo ponto, né? E espera ter uma melhora na ação do ser humano nesses cruzamentos da história que eu comecei falando. O primeiro é Caim e Evel, são os dois irmãos. Quem é o primogênito? E Caim mata Abel. Depois a gente chega que Noé, ele sai da arca, e aí tem 3 filhos, e aí Ham faz o que faz com Noé, porque ele não quer mais ter filhos. Então aqui eu estou falando Caim é o primogênito do mundo, depois aqui é o primogênito do mundo 2.0, da humanidade revelada, não é o Ham, são os 3 filhos, mas o Ham ele faz com o pai para não ter mais filhos, para não dividir herança. E os sábios explicam que a briga entre Caim e Abel foi herança também, quem vai herdar e tal, o mundo no caso.
E aqui é a mesma coisa, agora tem o mundo 3.0, que é Yaakov, Israel, o povo de Israel nasceu, e o primogênito Bechor Israel é Reuven. E Reuven não quer mais descendência igual. E vai ter briga entre os irmãos. A mesma história se repetindo. Mas nesse ponto a gente vai ver que Reuven, que Ismael e Yitzhak, e também o Yaakov e Esav. E aqui vai ser a diferença, que Reuven vai salvar Yosef, no final das contas. E é por isso que ele chama Reuven, que é o que sábios falam, o Rashi fala isso, que o Midrash vai falar isso, que quando ele dá Reuven, que é veja o meu filho, olha a diferença do meu filho com o irmão do meu marido, que Leá vai falar quando vai dar Reuven. Que o irmão do meu marido, mesmo vendendo a primogenitura, ficou com inveja, com ciúmes e quis matar o Yaakov. E olha, meu filho, mesmo sendo tirado dele, não é que ele vendeu, não é que ele quis, foi tirado dele, ele vai salvar o irmão que ganhou a primogenitura. E aqui a gente vai ver que nesses cruzamentos existe uma subida de nível no mundo dentro da casa de Israel, acontecendo o que sempre aconteceu, mas agora a gente vê uma revelação ética, um nível maior dentro da própria casa. Queria ver no final das contas, ele diferente de Caim, diferente de Ram, que foi amaldiçoado, Caim foi amaldiçoado, Ram foi amaldiçoado, e Esav também, no final das contas, ele continua dentro do povo de Israel. O primogênito, ele consegue, no final das contas, entender o lugar do mais novo e dar para o mais novo e ficar feliz por isso e salvar a vida dele. Mas quando ele salva a vida, o Yosef não tinha ganho ainda. Quando ele salva a vida, Yosef ainda não tinha ganho a primogenitura. Então não é que ele salvou... Mais ou menos. Ele não sabia que ele não tinha ganho formalmente, mas, por exemplo, a questão da veste que o Benzico, né? Ele podia ser o favorito. Era o favorito. Mas não sabia que ele ia ser o primogênito, por exemplo. Ou ia ganhar o direito de primogênito da criança. Sim, você tem razão. Não sabia. Ele tinha levado a chamada lá atrás para o negócio da cama, né? Não, a chamada da cama é depois disso. É na morte de Jacob. Sim, na morte de Jacob. Não, a chamada que eu quis dizer é o acontecimento. O acontecimento já tinha acontecido. Ele entendeu. Mas ele não tinha ganho ainda. Tá. Só porque a gente abriu e terminar, mas só duas coisinhas rápidas eu vou tentar, tá bom? No final das contas, Reuven vai perder o seguinte. Dele deveria sair a realeza de Am Israel, deveria ser o rei. Isso vai ser perdido para Yehuda. Yehuda vai ganhar essa primogenitura da realeza. Dele deveria sair o sacerdócio. E ele vai perder isso. Vai para Levi. Dele deveria sair a primogenitura de dupla porção e ele vai perder. E quem vai ganhar vai ser Yosef. Tá? Então, esses 3 pontos ele perde e vão para os outros irmãos, tá bom? E a ideia é o seguinte. O do Yosef a gente explicou por quê. Tá? Agora, por que ele perde para Yehuda? Porque a gente vai ver que Reuven, assim que fez isso, ele se arrepende. Tanto que quando o Midrash, quando o Yosef vai para o povo, cadê o Reuven? Ele volta, onde ele estava? Ele estava servindo o pai, porque ele estava fazendo luto pelo erro que ele fez. Ou seja, mesmo sem ser censurado, sem falar nada, ele entendeu, fiz errado, e ele a vida inteira se cobrou por isso. Tá bom? O outro que vai fazer isso é o Yehuda, com Tamar, a gente vai ver mais para frente, Yehuda e Tamar, e ele fala, ela é mais sadeque do que eu. Ele reconhece o erro, mas a diferença de Yehuda é que ele odeia. Ele reconhece em público. Reuven nunca reconheceu em público. Tá? E a explicação é que Yehuda, ele reconhece em público, e ao reconhecer em público, o Reuven entende que não basta a tchuvá que ele tinha feito até agora, o arrependimento dele não bastava. Ele também precisava vir a público e falar. Então, quem gera a verdadeira tchuvá de Reuven, mesmo ele já arrependido, é o Yehuda. No final, então, a liderança, que é isso, você falar em público e falar, eu errei, e dar um exemplo, que é o que Davi Amélia fala para o Natan Navi. Quem é esse cara? Quando ele faz negócio de Batsheva, que também dizem que ele não pecou, fala, você é o homem. Ele fala, eu pequei perante Deus. De bate pronto, eu pequei perante Deus. Estou arrependido, errei. E aí, o Yehuda, ele faz Reuven fazer uma tchuvá ainda melhor. E aí, o Yehuda vai ganhar de Reuven a liderança. E para terminar a aula, a gente pode explicar, então, porque logo depois que acontece isso, aí o Yaakov chega na casa de Yitzhak, finalmente. Eu acho que esse é o assunto, porque o último dia de contato que Yaakov teve com Yitzhak foi quando Yaakov enganou o pai.
Ele falou que era Esav, roubo da primogenitura. A gente viu que Yitzhak sabia, mas Yaakov falou coisas ambíguas e tal, e não sabia que Yitzhak sabia. E saiu meio mal resolvida. E ele, talvez por 22 anos, ficou se cobrando isso. Ele falou, cara, com que cara eu volto pro meu pai depois dessa? Meu pai vai me receber? Ou será que eu tô fora da família? E aí Deus fala, não, de você, aí ele fica mais sossegado. Mas é interessante que ele já chegou na Terra de Israel há 2 anos, já foi para Shem, já foi para Betel, já foi para várias cidades. Ele ainda não viu o pai. A mãe morreu, ele não conseguiu ver a mãe. Ele estava indo em direção, a mãe morreu. Mas ele não viu o pai, Yitzhak? Como assim? Então, talvez Yaakov estava, com que cara eu vou ver meu pai? Quem disse que meu pai me desculpou? E não queira estar com algum sentimento de Yitzhak, que é o tzadik base do mundo inteiro, né? E ele falou, cara, meu pai não vai me aceitar. Eu errei muito, muito grave com meu pai. Minha mãe mandou, mas o meu pai, tadinho, ele amava o Esav. E aí, quando acontece a mesma coisa na família dele, que é o filho primogênito dele, fazendo o que fez, que foi muito grave para Yaakov, e aí Yaakov pensando, aí tem essa parada, mudança de paraxá, no meio do versículo. Yaakov fala, cara, vai Shema Israel, Israel, não como Yaakov, como Israel, entende? O que eu faço? E ele entende, meus filhos vão ser 12, o primogênito é Reuven, ele fala, se eu tenho a capacidade de perdoar meu filho, com certeza o meu pai me perdoa. E logo depois, o Yaakov encontra Yitzhak e encontra o pai. E assim, nesse momento, acaba a história de Yaakov na Torá. Vai falar agora da morte de Yitzhak, depois vai falar da descendência de Esav, e depois a gente vai para a história de Yosef.